Bom, nessa aula nós vamos fazer um exemplo prático de um formulário e com isso a gente compreender e praticar um pouco dos conceitos que a gente trabalhou no decorrer desse curso. E aí, na próxima aula a gente vai formatar esse formulário. Então, nesse momento a gente vai criar um formulário e depois a gente vai usar CSS para estilizar e deixar bonito o nosso formulário. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um formulário de contato, então eu vou colocar um título, um H1, eu vou colocar contato, ser um elemento aqui de contato, certo? Aí eu vou começar o formulário propriamente dito, form action e method, vamos definir que vai ser por método post, e o action não vou definir nenhum caminho aqui, e aí eu coloco um barra form aqui. Então aqui, só por uma questão de estilo e para a gente poder treinar um pouco, eu vou colocar um field set. Eu vou definir aqui um field set, um elemento field set, para que a gente coloque alguns dados. E aqui eu vou colocar um legend, barra legend, dados pessoais. Vou colocar assim. Vou marcar os dados pessoais e aí eu vou começar. Vou colocar um div, barra div, e aí cada elemento eu vou colocar dentro de um div, e aí eu vou começar com um label for, colocar o nome da pessoa, barra label, então vai ser o nome da pessoa que vai mandar o contato, nome, e aí eu vou fazer um input type text name, nome, id também é nome, e vamos colocar um placeholder, nome completo. Aqui eu fecho esse input. Então nós temos aqui o primeiro dado, depois eu vou fazer um outro div, vou fazer algo muito parecido, vou definir um label for e-mail, e eu vou colocar o e-mail da pessoa, barra label, e vou colocar um input type mail, name, e-mail, id também vai ser e-mail, e o placeholder, vamos colocar aqui exemplo@email.com para aparecer o e-mail, certo? A gente ainda não está se preocupando com o estilo, a gente só está preocupado com a estrutura, de montar a estrutura de uma forma adequada. Então aqui nós temos os dois primeiros campos do nosso, que seriam os dados pessoais, certo? A gente pode também dizer que esses campos são obrigatórios, então eu vou colocar um asterisco aqui, depois a gente formatar e dizer que é obrigatório, tá? E aqui eu vou colocar um required, e aqui também que esses são campos obrigatórios. Agora, o próximo elemento que eu vou criar fora desse field set, que daí já não vai ser mais os dados pessoais. Aqui a gente vai colocar um assunto. Eu vou colocar um div, barra div, e aqui o assunto, a gente tem algumas opções, tá? Vou fazer de um jeito, depois a gente faz do outro e ver qual que fica melhor. Então eu vou colocar um label for assunto, e aqui eu coloco barra label e vou colocar assunto. O assunto não vai ser um campo obrigatório, vamos deixar opcional. Eu vou colocar primeiro uma opção de select, name, assunto, e o id, assunto também, barra select. E aqui as opções que nós vamos colocar de assunto, aí a gente vai ficar um option, value reclamação, tá? Reclamação, e aqui eu vou colocar reclamação, barra option. O segundo option que eu vou criar vai ser sobre sugestão, barra option. Vamos fazer também de coisas boas, né? Option elogio, então vai ser valor elogio, barra option. Então a gente pode fazer uma reclamação, sugestão, elogio. Mas eu vou colocar outro aqui, vai.
Só vai aqui, option, value, outro. Não consigo lembrar alguma coisa que possa ser interessante, mas outro. Tá? Então, veja que o campo de assunto, mesmo ele não sendo obrigatório, se eu não tenho uma opção vazia, então obrigatoriamente ele vai ter que ser selecionado, né? Ele já vai vir com alguma coisa selecionada. Então, se eu quiser que não seja um campo obrigatório, eu vou ter que criar um option vazio aqui, um value vazio, barra option, certo? E aí a gente tem então, o primeiro valor é o valor que normalmente vem selected, certo? Que é o valor, vamos garantir que ele vai ficar desse jeito. Então o assunto, vem aqui, escolhe reclamação, sugestão, elogio e outro, tá? Bom, essa seria uma forma de fazer. Uma segunda abordagem poderia ser usando, a gente poderia fazer algo da seguinte forma. Vou comentar esse código, não, vou comentar não, vou deixar ele aqui, depois a gente escolhe um que achar que ficar melhor. Mas aqui eu poderia vir e colocar um field set, barra field set. Vocês vão ver que a gente usa bastante field sets, né? E o legend desse field set será legend, barra legend. Aqui eu vou colocar assunto. E aqui eu teria as opções, né? Então eu vou fazer aqui um rádio, option, desculpa, input, type, rádio, name, assunto, value, reclamação. E aqui eu vou fazer um label para ele, label for reclamação. E aqui eu vou colocar barra label reclamação. Então eu vou digitar aqui esse campo, eu preciso colocar um ID aqui para o meu campo. Eu vou chamar ele de reclamação. Reclamação. Agora a gente vai fazer o mesmo para os demais, certo? Então eu vou ter um sugestão, e aqui eu vou colocar o value. Opa, desculpe, o nome tem que ser exatamente o mesmo, né? Então o nome vai continuar sendo assunto, o value que vai ser sugestão e o ID também vai ser sugestão. Então lá no meu label eu vou mudar para sugestão e aqui eu vou colocar sugestão também, certo? Bom, então aqui vai ficar o assunto. Agora a gente tem mais um que vai ser o elogio. Então eu vou colocar, o nome continua sendo assunto, porque o nome tem que ser o mesmo, elogio. E aqui o ID vai ser elogio. Então aqui também eu vou fazer elogio e aqui elogio. Todos os campos são parecidos. E agora o último vai ser o outro. Então eu vou colocar outro aqui. Outro aqui, a gente troca todas as ocorrências para outro, né? Outro e outro. Então, que veja que nós temos as abordagens, tá? Então tem a opção aqui de fazer um desses ou por meio desse modo. Normalmente as pessoas acho que usam essa abordagem aqui usando o Combo Box, mas eu só queria mostrar que é possível fazer de uma outra forma, né? Então nós temos essas duas abordagens e a gente pode escolher qual que a gente prefere. Eu particularmente gostei mais do Combo Box, então eu vou comentar essa parte aqui. Vocês devem se recordar como é o comentário em HTML e o comentário que não vai surtir nenhum efeito, certo? E aí, dando continuidade, agora a gente vai ter que ter o campo de mensagem, né? Então eu vou colocar div, barra div, de mensagem eu vou colocar um text area, name, mensagem, id, mensagem também, barra text area. Eu não vou definir linhas e colunas porque depois eu vou formatar isso aqui em CSS, tá? Só que faltou eu colocar o meu label, né? Então label for mensagem barra label. E aqui eu vou colocar o título mensagem do meu elemento. Depois a gente vai formatar ele e fazer o que tem que ser feito aqui. O que mais que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar um campo de... Eu vou definir nesse caso, um campo de rádio. Vou fazer um input aqui, vou fazer um div antes dos meus botões.
div, e eu vou criar um input type checkbox, um campo do tipo checkbox, name cadastro, vamos chamar assim, id cadastro também, e aqui eu vou colocar um label agora, label for cadastro, e eu vou especificar, nesse caso, eu vou fazer o desejo receber e-mails informativos, como se fosse uma newsletter ou alguma coisa assim, certo? Eu vou fazer isso aqui e agora, por fim, a gente faz o botão de enviar. Então, eu vou colocar aqui /div input type submit. O value seria enviar mensagem. E aqui, o que mais que faltou aqui? Eu acho que a gente pode pôr um placeholder aqui nessa mensagem. Placeholder. Informe a mensagem. Digite a mensagem. Digite a mensagem. Certo? Então nós temos o nosso cadastro de contato, tentando aqui usar alguns elementos, né? O campo de mensagem também vai ser obrigatório, então a gente vai marcar que ele é required aqui. Required. E a gente vai colocar um asterisco aqui para identificar que ele era um campo obrigatório. Certo? Então, veja que nós temos o nosso formulário de contato com os elementos que a gente já conhece e utilizou. Agora, no próximo vídeo, a gente vai formatar esse código, certo? Se você foi acompanhando passo a passo e desenvolvendo junto, nós vamos fazer uma formatação, tornar esse formulário um formulário mais bonito, com algum estilo, aplicando e resumindo todos os elementos que a gente já trabalhou aqui nesse curso. Então, até o próximo.